Em suma, estamos aqui nos antípodas das tentativas do Oulipo e dos jogos da literatura potencial. Não que o escritor não tenha sentido de humor, bem pelo contrário. Mas se estivermos de acordo com a célebre fórmula de Swift, que diz, e cito, o mundo é uma tragédia para os que sentem e uma comédia para os que pensam, então estes textos não são exercícios de cerebralidade, mas sim de sinceridade. Todavia, se possuem a força pungente do documento, o título geral leva-nos a olhá-los como textos que vão além do reflexo imediato da vida, podendo, ou devendo mesmo, ser lidos de outra forma que não a da representação ilusoriamente realista do mundo. José Henrique Dias sugere-nos que desafiemos uma concepção linearmente mimética da literatura. E cito, no espelho não nos vemos, vemos o nosso simétrico. Iludimos-nos com a imagem. Há uma outra face que oculta o visível e tece o mistério do que não é evidente. Fim de citação. Por outras palavras, sinceridade não é ingenuidade, reflexão não é ilusão. Assim, tendo considerado primeiro a obra na sua dimensão documental e realista, teremos depois de a interrogar sobre essa simetria invertida da imagem especular. Ora, por detrás dos destinos singulares há um destino. Por detrás das vidas individuais há a vida. José Henrique Dias não quis fazer obra de filósofo, mas de contador. Nada, então, depois de uma imersão na diversidade dos episódios e das evocações, diversidade que faz, aliás, para o leitor todo o prazer da crónica, nada impede que nos elevemos a um plano mais abstrato, onde o autor deixa entrever o que se esconde do outro lado do visível. Tomemos então o destino, no seu sentido corrente, enquanto conjunto dos acontecimentos, contingentes ou necessários, que constituem uma biografia. Trata-se, essencialmente aqui, de história e de histórias. De história, antes de mais, com H maiúsculo. Todas as narrativas, todas as evocações do livro têm como cenário Portugal, entre o final do século XIX e o início do século XXI. Estamos, grosso modo, no Portugal contemporâneo, ou pelo menos contemporâneo de um homem que tivesse nascido nos anos 30, que tivesse vivido os primeiros 40 anos da sua vida sob um regime autoritário, num canto da Europa. Completamente diferente teria sido a experiência de um inglês ou de um francês, nascidos no mesmo ano, em Bristol ou em Marselha, e, por conseguinte, bem distintos teriam sido também os ingredientes das suas crónicas. É da sua infância, do seu meio, do seu bairro, que José Henrique Dias fala em vários textos expressamente autobiográficos. Não escolheu nascer português ou coimbrinha, passar a sua juventude nessa alta, hoje desaparecida, no meio de uma população ao mesmo tempo submissa e rebelde, simultaneamente infeliz e bem-humorada. Nascido em 1934, faz-se um memorialista de um mundo e de uma cidade de que não ouvi eu senão ecos, de que não tive senão vestígios, através do testemunho de meus pais. O autor passou a sua juventude num Portugal diferente daquele em que vivemos e, no limite, hoje, bastante inimaginável. É, pois, também uma Coimbra desconhecida que retrata, a da Alta, demolida nos anos 40, onde se desenrolou a sua infância. Os textos intitulados Golpe a Golpe, Verso a Verso, Sonata ao Luar, Delinquências, Enfarte de Core Ingrato, Na Fonte do Marco da Feira, desenham um cenário desaparecido, onde uma criança de hoje
se sentiria, penso eu, mais perdida do que na Lua. A própria pobreza não é a mesma. E é difícil não acreditar em fantasmas quando, guiados pelo escritor, passeamos em toda esta zona reconstruída, onde brincava então com os seus companheiros de classe e comia fatias de pão a que muitas vezes faltava a manteiga. Colocando-no no plano da realidade vivida e restituída por uma intensidade tocante nestes textos de 4 a 5 páginas, procuro, com uma simpatia de leitora dócil, identificar-me com o autor. E esta identificação é agora tanto mais fácil quanto é Coimbra que fornece o cenário mais frequente das histórias e das evocações. Algumas das nossas memórias são comuns. Reconheço lugares, pessoas, e quem não se lembra, por exemplo, do Catitinha, acontecimentos, reminiscências, sobretudo de atmosferas, de sensações, de sabores, como, entre tantos outros, o daqueles bolitos amorenados, com um ligeiro gosto a canela, que fazem crescer água na boca da memória. Fim de citação. Há, de facto, aqui uma guloseima da lembrança, que favorece uma intimidade imediata entre o leitor e o escritor. E esta sensualidade não se limita, aliás, à exaltação da doçaria local, mas estende-se a todos os prazeres e, antes de mais, noblesse oblige ao prazer do amor. Aliás, é pouco, ou mais ainda, é insuficiente dizer que estas crónicas tematizam a volúpia, cantando-a, celebrando-a, exaltando-a em quase todas as páginas, fazem do desejo a grande, a única divindade. Mas não chegou ainda ao momento de definir o paganismo do autor ou, digamos, do enunciador. Limito-me para já a observar, en passant, o realismo das notações sensoriais que fazem com que uma palavra, ou algumas palavras, valham num bom livro muito mais do que 1000 fotografias ou desenhos, mesmo quando os desenhos são aqui de Nadir Afonso, que são magníficos. Se uma espécie de pan-erotismo atravessa a obra e lhe empresta aqui e além acentos jurídicos, é não só porque o amor é o grande ordenador da vida e que a obra nos dá a ver a vida, mas também porque, depois de um longo recalcamento, a libertação do corpo e dos costumes chegou finalmente para os protagonistas destas crónicas. Não esqueçamos que, em pano de fundo, existe a história, no sentido político, a ditadura castradora, que proibiu muitas gerações, e talvez em particular a do autor, a viver à saciedade a sua juventude, enquanto, sob outros céus, rapazes e raparigas da mesma idade se entregavam por inteiro ao furor de viver. O salazarismo, como todos os regimes repressivos, cultivava as paixões tristes, e a má consciência é o mais sinistro dos destinos. Tive, eu, por contraste, a sorte de ter 20 anos em 1974 e de conhecer, através de certos padres excepcionais, uma igreja muito diferente da que foi cúmplice de um Estado policial e de que o cronista não guardou, e com razão, senão más memórias.